E aí, candidato e candidata, tá chegando a hora da prova, hein? Já tá batendo aí na sua porta e aqui o professor Marcos de História, Geografia e Atualidades vai fazer um pequeno levantamento aqui daquilo que eu acho que vai realmente cair na sua prova aí amanhã. E se der tudo certo, né? Se eu acertar na mosca, beleza para todos nós. Legal? Então vamos à primeira dica, que a gente vai começar com a história da Polícia Rodoviária Federal, tá? Dica 1. Economia do Brasil tinha como base a produção de café. Mas o presidente começa a traçar planos de integração econômica do nosso território. O presidente Washington Luiz, o último presidente da República Velha, teve como lema: governar é construir estradas. A economia do Brasil tinha alta dependência do café e Washington Luiz estava com planos de alterar essa dependência. Sendo assim, era urgente construir estradas. Certo isso aí? Certíssimo, não é, candidato? Então, a minha primeira dica aqui é a seguinte: a economia do Brasil até meados de Getúlio Vargas tinha altíssima dependência do café. Ele era o carro-chefe da economia do Brasil. Não se esqueça, isso a gente viu lá em geopolítica, que o Brasil possuía arquipélagos econômicos. A região norte era isolada da região nordeste, que era isolada do sudeste, do centro-oeste, do sul. Lembra disso? Tá. Se não lembra, depois você confere se é que vai dar tempo. Ok? Então, o senhor Washington Luiz, cujo lema de campanha, né, foi governar é construir estradas, é ele sim que tinha essa ideia, essa visão de que era urgente você ligar o nosso grande território brasileiro por estradas. Beleza? Então, vamos para a dica 2. Dica 2, que você já está vendo aí. Vamos lá? O Brasil era um país pobre e muito atrasado, apesar de possuir uma grande extensão territorial e também grande quantidade de matéria-prima. Sua infraestrutura em estradas e linhas férreas era pífia. E não mudou muito, hein? Infelizmente, não mudou muito. Mas vamos lá. De fato, o Brasil era um país considerado pobre e atrasado em pleno século XX. Nós não estamos falando do Brasil colônia. Não estamos falando do Brasil do século XIX, apesar de independente. Estamos falando do século XX, candidato. O Brasil, sim, ele era atrasado e extremamente pobre, apesar de possuir um dos maiores territórios do mundo. Mas era um grande fornecedor de matéria-prima. Como eu já lembrei agora há pouco, e você concordou, o café era o carro-chefe da economia. Então, essa aqui é a dica. Vamos à pergunta. Apesar de ser um país industrializado e possuir muitas linhas de trem, o Brasil era amador na infraestrutura de estradas. A inauguração da Rio Petrópolis, primeira estrada totalmente asfaltada do Brasil, é considerado um marco na retomada e construção de estradas do país. E aí, certo ou errado, hein? Vamos ver? Errado, não é, candidato? Está errado. Vamos lá. Apesar de ser um país industrializado, parou. Você já fala, ó, Brasil não era um país industrializado quando, no caso da inauguração da Rio Petrópolis, né, a primeira estrada asfaltada do país,
inaugurada na gestão Washington Luiz, correto? Então, quando está já sendo dito aqui, apesar de ser um país industrializado, para tudo, errado. O Brasil não era um país industrializado. Ele tinha pouca indústria, indústria leve. Quando falamos em indústria leve, estamos falando na indústria que fabrica tecido, que fabrica alimentos, né? Não tem tecnologia, dá para você importar maquinário de segunda mão, para você poder ter aí, que eram os parques industriais que existiam, né, aqui na Grande São Paulo, ou na própria capital, como no bairro da Moca, no bairro do Brás, do Bom Retiro, de Pinheiros, que é onde você tinha aquilo que chamamos de indústria leve. O Brasil, e eu lembrei isso na aula de história para você, era um país que importava até prego, parafuso e arame. Ok? Então, o gabarito está errado. E quando a gente vai continuar que o Brasil era um amador na infraestrutura, aí sim, ele era, como é até hoje, amadoríssimo na infraestrutura. A inauguração da Rio Petrópolis, primeira estrada totalmente asfaltada, é considerado um marco na retomada da construção. Não havia uma retomada. Na verdade, estamos iniciando, sim, a construção de estradas asfaltadas com a Rio Petrópolis. Fechou? Vamos para a terceira dica. Então, olha, Iedo Fiuza foi aliado de Getúlio Vargas? Sim. E membro do Partido Comunista? Também. Isso lhe rendeu muitos inimigos políticos? Também. Lhe rendeu um período político muito bom, porque ele era amigo de Getúlio, ele era aliado de Getúlio Vargas, apesar de que nós temos lá, isso não é necessário saber aí para você, mas vamos verificar o seguinte. Em 1935, teve a intentona comunista que Getúlio Vargas desbaratou facilmente, ok? E isso não, apesar de 10 mil pessoas terem sido presas no Brasil, isso é um cálculo aí aproximado, pode ser que tenha sido mais ou um pouco menos, mas milhares de pessoas foram presas, né, quando foi desbaratada aí a intentona comunista de 1935, e Iedo Fiuza, apesar de ter essa inclinação para o Partido Comunista, ele não foi incomodado. Então, aqui é importante lembrar isso. Iedo Fiuza foi aliado de Getúlio Vargas. Vamos à pergunta. Concorrendo à reeleição presidencial em 1945, Iedo Fiuza não conseguiu ser eleito presidente do Brasil. Seu principal inimigo político foi o jornalista carioca Carlos Lacerda. Inimigo de Getúlio Vargas, Lacerda era um crítico feroz do comunismo e, como você já viu, está certa aqui o texto. Está assim, corretíssimo. Iedo Fiuza concorreu à vaga para presidente, perdeu para Eurico Gaspar Dutra. O seu principal inimigo durante a campanha eleitoral, que foi muito curta, né? Essa eleição, o Getúlio ele renuncia ao cargo no final de novembro e no início de dezembro, lá pela metade de dezembro, a eleição ela já ocorre. Ela já era prevista desde o início de 45, mas o tempo para a campanha eleitoral foi muito, muito curto. Se eu não me engano, aí perto de 2 semanas apenas. E Iedo Fiuza, mesmo assim, tentou, ele obteve aí perto de 70 mil votos para presidente, mas Carlos Lacerda foi um crítico ácido à campanha eleitoral de Iedo Fiuza, principalmente porque ele era amigo de Getúlio e membro do Partido Comunista. Uma observação, Carlos Lacerda era chamado, isso durante o período em que ele foi chefe do jornal, ele era dono e chefe do jornal Tribuna da Imprensa,
e depois ele foi eleito até governador da Guanabara, ele tinha um apelido, que era Destruidor de Presidentes. Vamos para a quarta dica. Até meados do século XX, a economia do Brasil era lenta e formava o que passou a ser chamada ilhas econômicas. Ou seja, cada região do Brasil possuía a sua economia e elas não eram interligadas. Bom, eu considero isso uma dica importante porque, como você, e claro, vou repetir sempre, vai conseguir aí a sua vaga para a Polícia Rodoviária, é claro que você vai trabalhar nas estradas aqui do país. Muito bem. O Brasil, e isso já falei e vou falar de novo, investia muito pouco ou nada em infraestrutura. Então, no caso da Polícia Rodoviária Federal, que foi criada, a Polícia das Estradas, lá em Washington Luiz, e nós estávamos indo já para quase metade do século XX, era urgente que o Brasil tivesse finalmente estradas, infraestrutura, para que você possa escoar a economia ou trocar produtos entre as regiões brasileiras. E é por isso que existia esse nome, ilhas econômicas. O sistema de ligação entre essas ilhas era extremamente precário. Então, cuidado com isso. Vamos lá na pergunta. Herança da época colonial e imperial, o Brasil possuía vastas regiões que se desenvolviam precariamente. Entre as regiões norte, centro-oeste, nordeste ou sudeste, não havia ligação por estradas de qualidade ou muito menos estradas de ferro. O governo de Juscelino Kubitschek, o mesmo que trouxe para o Brasil as montadoras de carros, foi o primeiro a construir uma estrada que rompeu com esse programa de isolamento. Essa estrada foi a Belém-Brasília. Belém-Brasília, a recente capital brasileira, né? Na época, o Juscelino havia trocado Rio de Janeiro por Brasília, ele construiu essa estrada ligando o norte ao centro-oeste. Mas vamos ver se isso está certo? Não tem por que não, né, candidato? Não tem por que não. Nossa herança colonial e imperial foi essa mesmo. Nós tínhamos vastas regiões, mas com desenvolvimento muito precário. As regiões não se interligavam e quando isso acontecia era por picadas de mula ou carros de boi, que quando vinha o verão, como agora, e o verão no Brasil é quente, como você já percebeu, né? Não tem como não perceber, o verão é quente e muito chuvoso, então imagina como é que ficavam essas parças, né? Essas pequenas trilhas de terra. Elas viravam um verdadeiro inferno de lama. Então o governo Juscelino Kubitschek, o mesmo que trouxe para o Brasil as montadoras, sim, também está correto, foi o primeiro a construir uma estrada e romper o isolamento. Belém, Brasília. E vamos à quinta e última dica. Primeiro concurso da Polícia Rodoviária Federal que incluía a contratação de mulheres foi em 1978, 50 anos após a fundação da Polícia das Estradas, que virou Polícia Rodoviária Federal. Guardou bem a data? Então vamos à pergunta. Em 1964, o ano da Revolução de 31 de março, regime militar, é realizado o primeiro concurso da Polícia Rodoviária Federal com vagas distribuídas para todo o Brasil. 5 mulheres foram aprovadas. Claro, não é, candidato?
com a dica que eu dei aí, você já matou a questão. Ela está errada. Na verdade, o primeiro concurso que incluía vagas para mulheres foi o de 1978, ano do 50º, né? Os 50 anos da Polícia Rodoviária Federal. Então, história da Polícia Rodoviária Federal, nós temos, eu tenho essas dicas para dar para vocês. Vamos então à geopolítica. Dica 1. O setor produtivo do capitalismo é dividido da seguinte forma: primário, secundário, terciário. Em candidato, vem comigo aqui. Você já sabe que o capitalismo prevalece no planeta, isso desde 1991, ano chave aí, ano considerado fundamental porque tem início a globalização e é o ano que marca o fim da superpotência socialista União Soviética. Muito bem. O capitalismo, não importa se é no México, se é nos Estados Unidos, se é no Brasil, se é na Arábia Saudita, se é na Índia, na China, não importa. Você tem essas três divisões básicas: setor primário, secundário e terciário. Ok? Vamos lá para a pergunta. Responsável pela produção industrial e também a construção civil, o setor secundário não emprega a maioria da mão de obra ativa do país, mas é, entre os três setores da economia, o mais importante delas. Estaria certo isso, candidato? O setor secundário é o mais importante? Não emprega como terciário, mas é, de fato, o mais importante? Estaria certo ou errado isso, hein? Claro que está certo. Então, você não pode se esquecer do seguinte: o setor primário é onde você tem o extrativismo, por exemplo, minério de ferro, petróleo. Você tem a agricultura, soja, cenoura, não importa. Você tem a pecuária, né? Você tem boi, você tem porcos, suínos, frangos. Tá? Então esse é o setor primário, que também inclui o extrativismo. Então você tem o extrativismo, tá? E você tem a agropecuária, ok? É o setor que menos emprega, não só no Brasil, mas em países desenvolvidos também. É o que menos emprega, porque é um setor altamente produtivo, porque está muito atrelado à tecnologia, ao maquinário. Fechou? Ótimo. Aí a dica aqui, não é a pergunta aqui, está dizendo que o setor secundário é o mais importante. Então vamos lá para o terciário. No terciário você vai ter o setor de serviços, o comércio e o banco. Eu, como professor, estou no setor terciário. Você, que vai virar a Polícia Rodoviária Federal, vai estar no setor terciário, prestação de serviço. É o setor da economia que mais contrata. No Brasil, por exemplo, esmagadora maioria dos trabalhadores, né, daquilo que a gente chama de população economicamente ativa, PEA, está no setor terciário. Agora, quem é que forma o setor secundário? A indústria e a construção civil, que nos países desenvolvidos é de longe o mais importante. Então, nós não fugimos à regra. Aqui, isso você pode fazer as contas aí, puxar pela memória. Quando você tem a construção civil aquecida e o setor industrial produzindo, você pode estar certo que é geração de emprego tranquilamente. É distribuição de renda. Pega aí o período Lula, em que o Brasil chegou a ser a 6ª economia mundial. Nosso setor secundário estava bombando. Não paravam de bater recorde de venda de carros, de eletrodomésticos.
a construção civil, a erguer prédio em São Paulo, faltava grua. Tiveram que importar grua, né, aqueles guindastes, porque não, o setor de construção civil não conseguia dar conta. Inclusive a chegada dos haitianos aqui nesse período, muitas construtoras já iam buscar esses haitianos lá na rodoviária, né? Porque faltava mão de obra. Então é isso que você tem que tomar cuidado, viu, candidato? Vamos para a dica 2. Durante o regime militar de 64 a 85, houve um grande investimento na infraestrutura energética do país e também investimentos econômicos na região norte, com a criação da Zona Franca de Manaus. Os militares, quando tomaram o poder, né, praticamente fazendo com que João Goulart fugisse do Brasil e ficasse vaga a presidência da República, já que ele era vice do Jânio que havia renunciado, então os militares vão começar a tomar providências nas áreas de infraestrutura, visualizando principalmente a Amazônia, que tem essa paranoia até hoje, né? O próprio presidente atual vem demonstrando isso, de que vão tomar a Amazônia da gente. Não, mas não tenha dúvida. Eles vão pegar a Amazônia e levar embora. Ah, vão invadir. Você não tem noção do que está falando, mas tá lá, vai falar, tá na internet, tá no YouTube, né? Tem lá um pessoal lá, teoria da conspiração. Então, na época, anos 60, os militares então tomaram essa providência, criaram a Zona Franca de Manaus. E para isso, para atrair empresas, para montar ali um setor industrial da região norte, que era a mais atrasada do Brasil. Mas vamos lá para a pergunta. Nos 21 anos de regime militar, de 64 a 85, os investimentos de infraestrutura energética foram mínimos. O lado positivo, ao menos na economia, foi a criação da Zona Franca de Manaus, responsável pelo desenvolvimento econômico de boa parte da região norte. E aí, candidato, verdadeiro ou falso? Tá certo ou errado? É errado. Primeiro, o investimento em infraestrutura energética foram mínimos. Não. Itaipu, aqui na bacia do Paraná, no Rio Paraná, que ainda é, e olha que faz tempo, hein? Ainda é hoje a usina hidrelétrica que mais gera energia no mundo, né, foi construída durante o regime militar. Então, só aqui você já mataria a questão. O lado positivo, ao menos na economia, foi a criação da Zona Franca. Ótimo. Responsável pelo desenvolvimento econômico de boa parte da região norte. Errado. Infelizmente, por uma pequena parte da região norte. Primeiro que a região norte é imensa, a Europa inteira cabe dentro da região norte do Brasil. Ela é imensa. Segundo, a Zona Franca de Manaus foi criada para aquele polo ali, e ali ficou como ficou até hoje. Então não houve aí um desenvolvimento econômico de boa parte da região norte. Vamos para a dica 3. O marco inicial dos grandes problemas fundiários do Brasil é a Lei de Terras de 1850. Já comentei isso em aula e vou repetir de novo. Dos 5 maiores territórios em países no mundo, o único que ainda tem conflito agrário, assassinato por terras, invasões e vai por aí, é o Brasil. Terra no Brasil sempre foi poder, não mudou até hoje.
A lei de terra, criada em 1850, logo após a lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro da África para o Brasil, é considerado o marco inicial desse problema que temos até hoje, que são os conflitos agrários. Beleza? Não pode dar bobeira. Vamos à pergunta. O Brasil possui uma das maiores concentrações de terras do mundo. Esse problema gera uma série de outros conflitos, que vai desde a questão das invasões, como também os assassinatos que se concentram na região norte e centro-oeste. Para muitos analistas, todos esses conflitos são marcados pela aprovação da Lei de Terras de 1850. Vamos lá então? Claro que está certo. Nem tem muito o que comentar aqui, viu, candidato? Inclusive, importante que você observe ou faça aí uma pequena pesquisa. Eu acredito que talvez seja até já fez. Quais são as regiões onde o conflito de terra no Brasil são as mais graves? Você vai ter lá a região norte e centro-oeste. Penúltima dica. Bioma é o conjunto de diferentes ecossistemas. São as comunidades biológicas e diferentes organismos. No Brasil, os principais biomas são 6 e não incluem a tundra e desertos árticos, porque tundra fica ali numa região que a gente chama já de clima, né? Praticamente quase perto dos polos, então o Brasil está longe, né? Nós temos o tropical e o subtropical. Então cuidado, não existe tundra no Brasil, assim como não existe deserto no Brasil. E clima de deserto ou clima mediterrâneo, isso não existe no Brasil. Fechou? E claro que quando a gente fala de bioma, o Brasil é um dos maiores representantes de biomas, né? No caso da Amazônia, que é a maior do mundo. Pergunta. O Brasil possui 6 importantes biomas, com destaque para o bioma amazônico, cerrado, Mata Atlântica e pradarias do sul. Estaria certo isso, candidato? Estará errado. Por quê? Porque está dizendo, o Brasil possui 6 importantes biomas, com destaque ao bioma amazônico, cerrado, Mata Atlântica e pradarias do sul. Nós não temos pradarias. Cuidado com isso. É claro que você deve estar imaginando, poxa, mas é um pequeno detalhe. Sim, é um pequeno detalhe e é por aí. Uma palavra, uma interpretação que uma palavra gera pode fazer você ficar em dúvida entre estar errado ou estar certo. Tem que tomar cuidado. Você já viu, você que viu geopolítica comigo, o quanto que geografia é complexa, difícil, muitos nomes técnicos. Muito cuidado com isso, porque quando falamos de bioma, estamos falando inclusive de problemas atuais, não é? Questão do meio ambiente e por aí vai. E quinta e última dica. Quando temos uma estrutura física homogênea nos aspectos naturais, geologia, relevo, clima e vegetação, damos o nome de domínios morfoclimáticos. Você lembra que na aula que eu falei, ó, quando a gente falamos de bioma, você tem um mapa do Brasil. Quando falamos de domínio morfoclimático, o mapa parece que não muda muito, mas existem detalhes ali importantes. Isso
causa uma enorme confusão na cabeça, na maioria das pessoas, hein? Fique esperto. Vamos à pergunta. No domínio morfoclimático amazônico, temos uma rica bacia hidrográfica aliada a altas temperaturas durante o ano e abundância de chuvas, relevo de baixas altitudes e uma floresta de grande porte. A amplitude térmica da região é baixa. E aí, candidato? Vamos lá? Certíssimo. Tudo que foi dito aqui é domínio morfoclimático do Amazonas. Rica bacia hidrográfica, nós temos milhares de rios de médio, pequeno e grande porte. Altas temperaturas durante o ano inteiro. Então essas temperaturas variam muito pouco. E abundância de chuvas, né? É uma região a norte, chove uma grande quantidade. Relevo é de baixa altitude. Tá? Em relação ao nível do mar, o relevo amazônico é de baixa altitude. E floresta de grande porte, claro, árvores, né? É uma floresta fechada e tudo. E quando falamos em amplitude térmica, estamos falando da diferença entre mais frio e mais quente. Nas regiões tropicais e principalmente equatoriais, a diferença entre mínimo e máximo é pouca. Então, nós vamos ter aí uma amplitude térmica baixa. Se formos para a região subtropical, no caso Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a diferença entre mais quente e mais frio é grande. Vamos pegar um exemplo. O inverno agora, de 2018, no Rio Grande do Sul, chegou a bater temperaturas quase 0 graus. Agora no verão, esse verãozão que está pegando aí, finalzinho de dezembro, começo de janeiro, chegou a bater em Porto Alegre, ou litoral do Rio Grande do Sul, 44 graus. Então, o que você vai ter na região subtropical? Amplitude térmica alta. O que quer dizer? A diferença do mais para o menos, então você vai ter uma linha assim. Quando temos uma linha de temperatura assim no gráfico, dizemos que temos, né, porque aqui é o mais e aqui é o menos, dizemos que temos amplitude térmica alta. Isso é de região subtropical. Nas regiões equatoriais, o máximo e o mínimo não tem aí uma grande distância, então dizemos que temos uma amplitude térmica baixa, que é o que acontece aqui no domínio morfoclimático amazônico. Então, candidato e candidata, não se esqueça, equilíbrio emocional, fundamental. O que você tinha que aprender, você já aprendeu, tá? Essa revisãozinha aqui e tal. O ideal agora é fazer um relax, ir para o motel, ou ir passear no shopping. Motel. Motel, um banho de espuma, né? Mas cuidado, não vai abusar, né? Volta cedo, dorme, porque você já sabe, hein? Não vai ser uma prova fácil. Boa prova, obrigado pela atenção, sucesso!